Amados, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 32, o versículo é o 27. Versículo 27. Jeremias, capítulo 32, verso 27. Para quem tem a Bíblia do culto, página 930 e a página 931. 930 está o capítulo 32 e o versículo está na página 931 da Bíblia do culto. Nós não queremos ser extensos para todos nós ir embora cedo, né? Eu vou contar até 3. Eu quero ministrar hoje para vocês sobre alguma coisa impossível para o Senhor. Sobre isso que eu quero meditar, partindo desse texto, né? Então, no 3, todos com a voz forte, lendo o verso 27. 1, 2, 3. Caso haveria alguma coisa maravilhosa para mim, eu vou trazer na tradução da NAA, a Nova Almeida. Diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Aqui diz, o Deus de toda a carne, né? Então aqui é o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Vou repetir. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Não feche a sua Bíblia para você entender por que Deus disse isso. Você fechar a Bíblia, aí você não vai conseguir entender. Porque Deus, quando Ele diz alguma coisa, nós temos que entender aqui o contexto. Então, mantenha o capítulo 32 aí aberto, porque fica fácil de você correr comigo os textos. Essa frase que Deus diz, será que tem alguma coisa difícil para mim? Será que tem alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Ela se encontra em algumas partes da Bíblia. Só que eu estou lembrado aqui rapidamente, pastor Zé Antônio, só rapidamente que lembrando, eu me lembro aqui de 3 textos que Deus diz isso. Não sei se vocês lembram comigo, quando Deus diz, olha, será que tem alguma coisa difícil, demasiadamente difícil para mim? Me lembro lá, na história de Abraão e Sara, quando os anjos vão visitar Abraão e Sara e renovar o pacto que ela ia ter filho, ela sorriu. Deus diz, será que tem alguma coisa difícil para mim? Lembrando lá de Jesus, quando aquele jovem foi conversar com Jesus, e a Bíblia diz que Jesus o amou. Ele foi conversar sobre a salvação com Jesus e disse, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus falou para ele, olha, cumpra os mandamentos. Ele ficou insistindo, então vai insistindo, a coisa vai apertando. Ele ficasse quieto, né? Ele ficou insistindo, não sei por que ele estava insistindo. Aí, Jesus disse assim, vai vender tudo que tem, segue-me. O rapaz era muito rico, ficou desanimado e foi embora. A maioria dos judeus entendia que a salvação estava ligada à riqueza financeira. Então os discípulos ficaram olhando aqui e falaram, Senhor, aí Jesus ainda disse, olha, é difícil os ricos entrar no céu. Aí ele explica, o rico que tem o coração na riqueza. E a maioria deles tem.
né? Aí Pedro disse, mas aí se fala, mas quem vai ser salvo? Jesus disse, tem alguma coisa impossível para o Senhor? Ele pode salvar qualquer um. Salva qualquer um. Então, aqui que eu estou me lembrando rapidamente, tem esses 3 textos que são citados sobre Deus agindo no impossível. Mas histórias sobre Deus agindo no impossível são muitas. Estou falando referente ao texto. Jeremias é um livro escrito pelo profeta, um jovem que na verdade era sacerdote. A expectativa dele era ser um sacerdote. Ele era filho de sacerdote. Morava numa cidade pertinho de Jerusalém, cidade de Ananote. Ele era um levita, seu pai era sacerdote. O templo era perto, que é em Jerusalém. Então a expectativa de Jeremias era um futuro sacerdote. Deus mudou todo o plano de Jeremias e o chamou para ser profeta. O ministério de Jeremias, que é tão maravilhoso da gente ler, o livro de Jeremias, as profecias, os cumprimentos que já aconteceram, outros que vão acontecer, né? Jeremias profetiza sobre o Messias, profetiza sobre o Espírito Santo, quando ele diz que nossos corações vai ser escrito a lei, não em tábuas de pedra, mas coração de carne. Ele está profetizando aí sobre a salvação, sobre o Espírito Santo habitando em nós. Jeremias, ele tem muitas dificuldades, porque Jeremias é um homem que prega 40 anos e não vê conversão. Imagina você fazer a obra de Deus 40 anos e não ver resultado. A frustração que vai te dar. Imagina um pastor, um dirigente de congregação, pregar 40 anos numa congregação. Primeiro que o presidente não vai deixar ele lá 40 anos, né? Mas imagina você pregar 40 anos e Jesus não salvar ninguém, corações não se converter, mas é o que acontece com Jeremias. Essa é a primeira frustração do seu ministério. Ele não vê nada pior do que para um obreiro, uma obreira, um cristão, não ver resultado na sua vida cristã, no seu ministério. Não tem nada pior. É um vazio muito grande, é um desespero muito grande. E Jeremias teve essa experiência, ele viveu de 40 anos no ministério sem ver resultado. A vida de Jeremias acontece entre 620 a 575 antes de Cristo. E ele profetiza sobre também a derrota de Israel. Essa é a pior profecia, porque ele profetiza que o templo vai ser destruído. Ele profetiza que Jerusalém vai ser destruída. Isso na cabeça, na cultura dos israelitas era impossível. Por quê? Porque os israelitas entendiam que a religião estava nas paredes, que Deus estava nas paredes do templo. Por causa das promessas sobre Sião, das promessas que Deus fez para Abraão, para Jacó, para Isaac, para Davi, principalmente para Davi, o renovo do reino, que era eterno. Sobre o templo, a inauguração do templo, a glória que foi, a nuvem da glória de Deus era tão grande que as pessoas caíam no chão, os sacerdotes. Então era impossível culturalmente, o povo de Israel, eles entendiam o seguinte: a partir do momento que o templo está ali, e essa cidade é a cidade da promessa, eu posso viver a minha vida do jeito que quiser, e Deus está aqui, Deus vai nos proteger. Isso aqui nunca vai ser destruído. É mais ou menos aquele crente que abre a Bíblia no Salmo 91, na casa dele, e vive a vida do jeito que quer, sem compromisso nenhum com a igreja, com o Senhor, com a comunhão com Deus. Mas o Salmo 91 está ali aberto no emprego, está ali aberto em cima da mesa dele, então ele está protegido. Isso não existe.
Isso aqui não é um fetiche, isso aqui não é uma feitiçaria, não é uma magia. A vida com Deus não é uma magia, ela exige comunhão, vida prática, relacionamento com Deus e com a igreja. Não é só com Deus não, porque tem gente que você vai falar com ele, ele é ligado só a Deus, é tipo via Embratel, né? Mas o resto não interessa, ele é direto a Deus, tem comunhão com a igreja, tem comunhão com Deus. É o contrário, se você não tiver comunhão com a igreja, como é que você vai ter com Deus? Se você não tem comunhão com a igreja que você vive e convive, você vai ter com Deus que você nunca viu? Então, não é primeiro com Deus, depois com a igreja. Não, é com a igreja e com Deus. Porque Deus nos testa a nossa comunhão com Ele através de estarmos aqui em comunhão um com o outro. Então não adianta eu dizer que eu tenho comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com a igreja. E Jeremias vive nesse período em que esse povo tinha essa cultura. Deus está ali no templo, então nós estamos protegidos. Então Jeremias profetizava e dizia, olha, a Babilônia vai vir, vai destruir. Profetizava para o rei e dizia, olha, você vai ser levado para a Babilônia. Profetizava para os sacerdotes, para os outros profetas, para todo mundo, e ninguém acreditava. Pelo contrário, ele era preso, ele era chicoteado, ele era zombado. E aqui vai acontecer uma coisa inacreditável. Nós estamos aqui diante do último rei de Jerusalém. Um rei que, se você ler a história dele, você passa tanta raiva, mas tanta raiva. É um rei chamado Zedequias. Esse é um rei ímpio. Ele governou 11 anos Jerusalém. Esse homem maltrata, mas muito. Não é só ele não, os que antecedem também. Jeremias pegou vários. Jeremias começa a profetizar mais ou menos na metade do reinado de Josias. Talvez ele teve contato com Isaías, porque Isaías não. Em Josias, que era o rei, ele profetiza no período de Josias. E esse rei prendia Jeremias, soltava, mandava trazer de volta, falava, não, agora profetiza que agora nós vamos crer. Aí ele falava, você se não arrepender, vai ser levado. Mas Jeremias dizia, tinha que arrepender. Olha, se você soltar os escravos, se você soltar as pessoas, se você parar de roubar, parar a corrupção, aí o rei fala, não, então eu vou melhorar. Aí melhorava uns dias, voltava tudo de novo. Manda buscar os escravos que nós soltamos, traz tudo de volta. Aí o profeta ia lá de novo e falava, vocês vão ser levados para a Babilônia. E nisso, aqui pela história, mantém aí o capítulo 32, começa o primeiro versículo dizendo o seguinte, ó, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano no reinado de quem? Zedequias, rei de... No versículo 2, esse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. E o profeta Jeremias estava aonde? Preso no pátio da guarda do palácio. Só contextualizar você aqui. Jerusalém é destruído, o templo é destruído em 586 antes de Cristo. Jeremias vai profetizar entre 620 e 575, mais ou menos nesse período, uns 40 anos. Jeremias, ele vê a cidade sendo destruída, ele vê o templo sendo destruído, por isso que ele escreve o livro de Lamentações. O livro de Lamentações foi escrito por isso, porque ele viu Jerusalém ser destruído e ele vai reclamar com Deus. Ele viu o templo ser destruído. Ele viu moças serem estupradas, mulheres grávidas serem rasgadas ao meio. E aqui diz que era o 10º ano do rei Zedequias como rei. Faltava um ano
para Jerusalém ser destruído e o templo ser destruído. Você precisa entender isso para você entender aquele versículo que nós estamos como base da pregação. A pregação é todo o capítulo, boa parte do livro. Mas o versículo é a base para você entender. Algum é impossível, demasiadamente difícil para o Senhor? Você tem que entender isso aqui, que senão você não vai entender por que Deus diz. Alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Você entendendo o que eu estou falando aqui no contexto, você vai entender que Deus também é poderoso para fazer um milagre impossível na sua e na minha vida. Faltava um ano para Jerusalém ser destruída. O próprio profeta tinha profetizado por várias vezes que Deus ia destruir o templo, a cidade. O profeta tinha profetizado para o próprio rei Zedequias, dizendo: você vai ser levado escravo para a Babilônia. Você vai ver, não adianta você achar que vai escapar, não. Você vai ver face a face, o texto diz assim: você vai ver face a face a cara de Nabucodonosor. Você vai conhecer ele face a face. E aí, faltando um ano para essa destruição. No texto aqui, no versículo anterior, diz que a cidade já estava cercada. Porque era o seguinte: eles não chegavam com o exército e saíam destruindo a cidade. Por quê? Porque as cidades eram cercadas de grandes muros. Quem já foi em Jerusalém hoje, como eu já tive essa oportunidade, sabe como é que é. É cercada de grandes muros. É claro que aqueles muros lá são outros muros que foram renovados, mas são muros monstruosos. Então, como é que os exércitos faziam? Eles sitiavam a cidade durante alguns anos. Os exércitos inimigos vinham, fechavam a cidade, de forma tal que as pessoas não tinham mais pasto para os seus animais, não tinha lugar de plantação, não tinha como entrar e sair para fazer comércio. As pessoas ficavam trancadas ali, mais ou menos a experiência que nós tivemos do coronavírus. Fechados, sem lugar para negociar, comprar, nada, produzir, viajar, eram fechados. E aquilo ia dando um sistema nervoso, um estresse no povo, e acabando tudo, até eles não suportarem mais e abrirem as portas, enfraquecidos, e o exército inimigo entrar. Então eles não gastavam, ficava ali. O gasto deles era financeiro, de poder de ficar ali durante 3, 4 anos. Era isso que os exércitos faziam. Ficavam 3, 4 anos na porta de uma cidade, até o povo lá dentro morrer de fome. E aí eles invadiam, ou o rei entregasse. Então a cidade já estava cercada. O texto mais para frente vai dizer que já havia rampas sendo construídas para os muros, para os soldados da Babilônia subirem os muros pelas rampas. A cidade estava completamente em desastre econômico, não tinha mais, a alimentação era escassa, tudo estava praticamente acabado, faltava um ano só, mais um ano, a cidade ia ser tomada. Foi o que aconteceu. Nabucodonosor invade a cidade um ano depois desse texto, desse primeiro versículo, que era o 11º ano, agora aí é invadido. Nabucodonosor traz Zedequias, que tentou fugir, chama as esposas de Zedequias, mata elas na frente dele, pega os seus filhos e mata os filhos na frente dele.
Depois que ele mata as esposas e os filhos, que aí já é uma tragédia total, porque Zedequias agora, como rei, fica sabendo que nunca mais ele vai ter ninguém que vai subir no trono da geração dele. O rei agora cega ele, furando seus 2 olhos, amarra as correntes nas suas pernas, diz: agora você vai ser levado acorrentado para Babilônia. É um percurso de Jerusalém ao Iraque, que a Babilônia antiga é onde é o Iraque. São 800 quilômetros. Você vai a pé agora, junto com o meu exército. Meses, dá uma viagem mais ou menos de 4 meses a pé. Foi a viagem que Esdras fez, que Neemias fez, 4 meses viajando. Então, foi o final da história, com toda a cidade destruída, o templo destruído. Mas aonde é que está aqui a situação do versículo? Haverá alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Presta atenção na palavra demasiadamente. Quer dizer, Deus multiplicou por milhares de vezes, de dezenas, a dificuldade. Haverá alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Olha o que Deus vai mostrar para Jeremias. Falta 1 ano para ser destruído. A cidade está cercada, fome completa na terra. Não há mais plantação, não há agricultura, não há criação de gado, não há nada, miséria total. A cidade vai ser destruída. O próprio profeta profetizou que vai ser destruída. Aí Deus diz ao profeta: compra amanhã, o seu tio vai aparecer, seu tio Ananel, ou o seu primo Ananel, filho do seu tio, vai aparecer para te vender um terreno, e você compra o terreno. Mas espera aí, comprar o terreno, não vai ser destruída a cidade não vai acabar, pois você não vai só comprar dando dinheiro, você vai fazer uma documentação. O versículo 10 diz assim, que ele assinou a escritura e selou a escritura. Havia escritura, tudo direitinho, selo, documentos. Deus diz a Ezequias, presta atenção, gente, para você entender o milagre que Deus pode fazer na sua vida essa semana, esse mês, esse ano. A cidade vai ser destruída daqui a 1 ano, o próprio profeta está dizendo que vai ser destruído. Agora Deus diz ao profeta: amanhã o primo, filho do seu tio, lá da cidade de Ananote, vai te procurar e vai vender para você um terreno. Compra esse terreno. Ora, como comprar terreno? A cidade não vai acabar? Nabucodonosor não vai destruir isso aqui? E Deus disse: compra o terreno, pega essa documentação, guarde essa documentação dentro de vasos de barro, no local que eu vou te mostrar, porque essa terra vai ser reconstruída e esse documento vai estar aí. Mas, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? É porque eu estou provando que eu vou destruir a terra, mas a minha palavra é que eu retornarei esse povo a essa terra, e ela será restaurada, e as cidades serão reconstruídas, as casas serão reconstruídas, e o seu terreno vai estar lá. Olha que desafio é esse. Assim diz o Senhor no verso 14. Deus de Israel: pegue essas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca num vaso de barro para que se conserve por muitos dias. Porque assim diz o Senhor: ainda se comprarão casas, campos e vinho nessa terra. Eu estou corrigindo o povo, mas eu vou restaurar esse povo. E eu vou dar vida às cidades,
vai haver compras, vai haver construção, vai haver comércio, vai haver vida, vai haver escola, vai haver famílias, vai haver crianças, jovens, eu ainda restaurarei. Mas e aí, como é que você tem fé para acreditar num negócio desse? Como é que eu e você vamos ficar diante de uma situação dessa? Se daqui um ano, pela profecia que eu mesmo estou profetizando, Deus vai destruir, agora Deus me desafia a minha fé e a minha própria profecia e diz: compra um terreno porque eu vou restaurar essa terra. Você crê nisso, ô Jeremias? Você sempre foi aí, teve coragem de profetizar o que eu dizia, agora você vai ter que agir. Você crê nisso? Jeremias vai, compra do seu primo, sela a documentação, faz a escritura, mas ele entrega isso para Baruque, o seu assessor. No verso 24 diz que as rampas já estão sendo construídas em volta da cidade. Quer dizer, não há uma dúvida de que aquela cidade vai ser destruída. E no versículo 25, a Bíblia diz assim: no entanto, o Senhor Deus me disse: compre o campo com dinheiro, chame testemunhas. Embora a cidade já está entregue aos caldeus, eu ainda vou restaurar essa cidade. E aí no versículo, quer dizer, imagina a cabeça de Jeremias, imagina a cabeça de Abacuque, do assessor dele, Baruque. Imagina a cabeça de todos aqueles que confiavam no profeta, ouviram uma profecia disso, dele. Imagina aqueles que estavam fazendo as assinaturas, falando: mas você está maluco? Como é que você está comprando um terreno agora, sendo que a cidade vai acabar? E ele diz: não, o Senhor me diz que vai ser destruída realmente, mas Ele vai restaurar tudo isso aqui. Todas as pessoas do bairro perguntando a Jeremias lá em Jerusalém: mas que loucura é essa que você está fazendo? Meus amados, e aí vem que nós podemos tirar aqui algumas lições. Deus chama os seus fiéis para grandes desafios. Quando Deus chamou eu e você para ser crente, Ele nos chamou para ter desafios. Ele chamou nós para navegar contra as ondas. O Senhor não nos chamou para andar em mar de bonança. O Senhor nos chamou para navegar contra as ondas. Nos chamou para andar por cima das águas. Quando o Senhor nos chama para ser servo, é para aceitar os seus desafios e crer nesses desafios que Ele está nos dando e crer no poder que Ele tem para nos dar vitória nos desafios. Senhor, mas se o Senhor está mandando eu nadar contra a maré ou navegar contra a maré, como é que eu vou vencer as ondas? Se eu estou dizendo, vá, porque pode ter onda de um lado e por outro, mas o seu barco vai atravessar. É isso. São as lições aqui que o Senhor nos tira. Ah, mas está tudo cercado, vai acabar tudo. Confie em mim. Porque se eu estou dizendo que é para comprar, que é para fazer o negócio, confia em mim. A lição que o Senhor nos ensina aqui também é para sempre confiarmos no Senhor. O mundo pode estar caindo de cabeça para baixo. Tem hora que dá vontade de não orar mais para o Brasil, parece que não vai ter mais jeito. Pelo Rio de Janeiro, então, parece que o negócio vai acabar. Mas se o Senhor te colocou aqui, confia no Senhor. Confie no Senhor. Seja o desafio, o tamanho que ele for. Senhor, é impossível. A cidade vai ser destruída. É impossível. Confie no Senhor. Confie em Deus. Porque para Ele não há coisa demasiadamente impossível.
Para mim e para você é impossível, para o médico é impossível, para o advogado é impossível, para o engenheiro é impossível, mas para o meu e o seu Deus, nada é impossível. É isso que Deus está falando comigo e com você. Olha para o lado, está cercado. Olha para o outro, está cercado. Sobe nos muros, tem rampa sendo construída. Sobe mais um pouquinho, vai na torre. Estou vendo o trono de Nabucodonosor lá na frente. Corre em volta dos muros, são milhares de soldados da Babilônia. É isso mesmo. É no impossível que eu vou fazer o milagre. Só faça uma coisa: compre o terreno, assine o papel. Isso aí é a sua parte. Compre o terreno e assine o papel. O resto é comigo. O exército é comigo. O que vai acontecer é comigo. Se vai ser destruído ou não, não interessa. Compre o terreno. Irmãos, o que Deus pede de você é a fidelidade. O que o Senhor pede de mim é a fidelidade. É a obediência. É ser fiel a Ele. É viver uma vida na presença dEle. O resto, o milagre é com Ele. O milagre não é com você, não é comigo, não é com você. O milagre é com Ele. Agora é só a obediência, a fidelidade, a comunhão com a igreja, a comunhão com Deus. Mas deixa que o milagre é com Ele. Mas é impossível. Isso aí é fácil. Põe demasiadamente, porque impossível já está pouco. Põe demasiadamente impossível. Quer dizer, impossível do impossível do impossível. Irmão, no possível, eu e você agimos. No possível, os exércitos agem. No possível, o advogado age. No possível, o médico age. Então não precisa de Deus. Deus vai agir quando é demasiadamente. Diga assim comigo: demasiadamente. Quer dizer, não tem jeito de forma alguma. É a hora que Deus entra para fazer um milagre. É a hora que Deus entra para fazer um milagre. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Diz o Senhor. Aplicando para mim e para você, para nós ir embora para casa. Meu amado, a sua vida pode estar cercada como a de Jerusalém estava. A situação no seu lar, a sua saúde, seus sonhos, as expectativas, pode estar semelhante a que estava de Jeremias e aquele povo. Mas o Senhor diz: assina esse documento. O Senhor diz: descansa o teu coração. Mas Senhor, como é que eu vou descansar o coração com a desgraça dessa em volta de mim? Como é que eu vou descansar o coração com uma doença dessa, com uma perturbação dessa, com uma perseguição dessa? Descansa o teu coração. Senhor, mas é impossível o milagre, não tem como mais. Descansa o teu coração. Porque para mim que estou sentado no trono, diz o Senhor nosso Deus, o Deus de Jeremias, para Ele não há nada impossível. Para Ele não existe muralha, para Ele não existe exército, para Ele não existe portais, para Ele não existe doença, para Ele não existe mares, para Ele não existe o oceano, para Ele tudo é possível. Tudo é possível. Levanta a sua mão direita e fecha os seus olhos.